Programa Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento. Mundo corporativo, mercado de trabalho, carreira, emprego, formação e qualificação profissional, saúde e qualidade de vida no trabalho. Programa Gestão e Gente. Apresentação: Rosane Bonesse e Fabiana Azevedo. É isso aí. Lá vamos nós. Gente, já que a semana está começando, nós vamos abrir o programa te ajudando a trabalhar o seu marketing pessoal. Você sabe quais são os pilares do marketing pessoal? Fica esperto aí que eu vou começar a semana te contando, então vai lá. A primeira delas, ou o primeiro deles, né, é aquela palavrinha que a gente já tem falado bastante por aqui: autoconhecimento. E aí a dica é: você só vende aquilo que conhece. Como é que você tem se vendido? Você se conhece? Você pode dizer assim: ah, eu me conheço. Gente, quando a gente começa a estudar um pouquinho, né, pensar um pouquinho em autoconhecimento, a gente percebe que, na verdade, falta muito ainda pra gente conhecer. E pra gente se conhecer. O segundo tópico aí é competência. Ah, não adianta, né, gente? Se eu não tiver conteúdo, só embalagem, não vai funcionar. Então é importante que a gente olhe, estude e demonstre a nossa competência. A terceira dica também é uma palavra importante: autoestima. Ah, quem me segue sabe disso. Se você não acredita em você, aí pode estar o problema. Quem é a primeira pessoa que precisa acreditar em você? Você mesmo. Vai lá, quarta dica: credibilidade. Você só constrói nas suas ações do seu dia a dia. Ninguém chega sentando na janelinha do ônibus, ok? É dia após dia. A quinta dica: postura profissional. Gente, isso é em qualquer lugar, em todos os momentos. Às vezes as pessoas esquecem. E às vezes eu ouço o seguinte comentário: ah, mas isso é depois do meu horário de trabalho, né? Ou isso é final de semana. A gente acaba carregando o nome da empresa, gente, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Então a gente tem sim que cuidar. Né? A gente precisa cuidar da nossa postura profissional. Muitas pessoas acabam até perdendo o sobrenome, acabam ganhando aí o nome da empresa como sobrenome. Então as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: ah, é o fulano da empresa X, o fulano da empresa Y. As pessoas às vezes não lembram do teu sobrenome, mas elas vão lembrar do nome da empresa onde você está. Então, cuide desse teu marketing pessoal, capitalize isso, ok? A sexta dica: comunicação. Verbal e não verbal. Verbal, é claro, é aquela que você fala, e não verbal é aquela que as pessoas percebem, né? Muitas vezes está nos seus gestos, está na sua maneira de vestir, na sua própria postura, no seu olhar. Tem gente que às vezes não precisa nem abrir a boca. Você olha ali e você diz assim: meu Deus, o que essa pessoa está comunicando? E às vezes a pessoa, ela não está comunicando nada daquilo que ela gostaria de comunicar. Então, dá uma olhadinha para você, né? A sétima dica diz respeito à apresentação pessoal. E aí a frase é aquela célebre que você já ouviu: a primeira impressão continua sendo muito importante. Querendo ou não, gente, nós somos, né, entre aspas, um produto. Quando você chega em um ambiente, quando você chega na empresa onde você vai trabalhar, quando você vai efetuar uma venda, quando você, né, saiu de casa, querendo ou não, as pessoas leem você. E o que você quer que as pessoas leiam em você ou de você, certo? Presta atenção nisso, olha com carinho. Isso não está ligado de maneira nenhuma: porque eu tenho que usar uma roupa cara, porque eu tenho que fazer isso para demonstrar. Não, nada disso, certo? Às vezes o menos é mais, mas como você tem colocado esse menos, né? O cuidado com a sua postura, o cuidado com a sua comunicação, o cuidado com a roupa que você está vestindo, a gente já falou disso. Cara, você quer passar uma imagem profissional? Né? Que roupa você está indo para essa reunião? Você quer passar uma imagem de credibilidade? Como é que você está se vestindo? Você está andando todo desleixado, você não está nem aí, né? Muitas vezes a barba está por fazer: ah, mas é essa geração e tal e tal. Então assim, ó, presta atenção. Eu sempre digo, gente, é nos detalhes que a gente ganha e é nos detalhes que a gente perde. Às vezes a gente fica pensando: ai, porque tem que ser isso, porque tem que ser aquilo. Não, amiguinho, não pensa muito grande não. Pensa pequeno, são detalhes.
Não é mesmo, Fabiana? É bem isso mesmo. E olha, seu recadinho é direto, hein, gente? Autoconhecimento, competência, autoestima, credibilidade, postura profissional, comunicação e apresentação não pessoal. Não é nada de absurdo, não é mesmo? Não. E rapidinho você dá um Google ali e já descobre se você está no caminho certo ou não, né? É isso aí, então, isso. Assim, não fica pensando. É isso aí, não fica procurando cabelo em ovo, como diz o outro. E olha, você vai ter um marketing pessoal aí excelente, né? Pelo menos as pessoas vão ficar com uma excelente imagem de você. Sim. Tão simples. E Fabiana, e também assim, olha o comentário, né? Foi-se o tempo que a gente dizia assim, ó, mas eu não me preocupo, eu não tô nem aí para aquilo que as pessoas pensam de mim. Hoje não dá mais. Hoje, mas faz muito tempo que não dá mais, né? Hoje não dá mais. Querendo ou não, a gente vive numa sociedade, a gente faz parte de uma organização, a gente faz parte de uma família, né? Tem momentos, sim, né? Que às vezes a gente não tem nem que olhar para o lado, tem que fazer aquilo que acha correto. Mas quando a gente fala de imagem organizacional, da sua imagem pessoal refletida para os outros, é um cuidado que a gente tem que ter. Senão depois você vai olhar para aquele teu coleguinha lá do lado e você vai dizer assim, ai fulano, você tem uma sorte, né? É verdade. Começa devagarzinho, né, Rosane? Começa devagarzinho, aí. Vai se moldando e vai aprendendo aí como passar aí uma imagem diferente e você vai ver que já vai fazer a diferença com relação também, não só à sua competência, mas o seu marketing pessoal é super importante. Tem um podcast lá, né, Fábio? Lá no nosso, da Jaque Simoné, que teve com a gente aqui batendo um papo. Ah, a Jaque é né? Sério, né? A Jaque bateu um papo com a gente, deu algumas dicas e logo a gente vai trazer mais profissionais aí, porque esse é um assunto muito importante, independente da área onde você está trabalhando, independente do tamanho da empresa, do segmento, faz toda a diferença. É isso aí. Gente, a agilidade tem se mostrado cada vez mais importante para as organizações, principalmente nos níveis atuais de incerteza. Ser ágil é mais do que seguir regras pré-estabelecidas por algum livro ou artigo científico. Ser ágil é uma filosofia de vida, é focar na colaboração, transparência, adaptação, satisfação, motivação, sustentabilidade, simplicidade e melhoria contínua. Agora, uma organização ágil é aquela que responde rapidamente às forças externas e aproveita as oportunidades, convive e gerencia os riscos que está exposta, oferece produtos e serviços no padrão de tempo, custo e qualidade que o cliente exige, pensa fora da caixa e trabalha pesado para reduzir o desperdício e sempre ser melhor do que foi no dia anterior. Hoje, na nossa entrevista, nós vamos falar sobre agilidade organizacional. É lá no segundo bloco do programa e você pode participar enviando a tua pergunta. Tem o 3028-9696 ou aqui pela transmissão do Facebook. É isso aí. Você que tem uma pequena empresa aqui em Joinville ou na região, agora você pode fazer negócios com grandes empresas. Isso mesmo, negócio com grandes empresas? Isso mesmo, você escutou bem. A Jorpem realiza nesta terça-feira uma rodada de negócios com pequenas e grandes empresas. A rodada faz parte da terceira edição do evento Bravo. Este evento comemora o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa e vai acontecer lá no Ágora Tech Park. Amanhã, a partir das 8 da manhã. E no site da Jorpem você pode fazer a inscrição, saber aí quais são as grandes empresas que vão participar e quais os serviços que essas empresas estão buscando. Olha só que oportunidade bacana. Então acesse aí ajorpem.com.br. A Univille tem estrutura completa e metodologia de ensino diferenciada para você se destacar aí na sua área de atuação. São mais de 40 cursos nas áreas de comunicação, gestão, direito, engenharia, design e saúde. São muitos motivos para você fazer a sua especialização lá na Univille. Além dos laboratórios equipados, você terá aulas com professores capacitados e com muita experiência de mercado. As disciplinas são planejadas para sua formação, aumentando aí o seu networking e oportunidade de experiências até no exterior, sabia? E mais, com benefícios exclusivos e desconto de 25%. Confira todos os detalhes e inscreva-se agora mesmo. especializações.univille.br. A gente dá uma paradinha e nós já retornamos com a nossa entrevista hoje sobre o mundo corporativo. Você sabe quais os princípios que envolvem a agilidade organizacional? Os princípios ágeis, eles defendem um ambiente colaborativo, com auto-organização e autogestão de equipes, com pessoas das mais diversas competências e perfis em torno e na busca de um objetivo comum.
Ambientes ágeis atuam com autonomia, liberdade, confiança, transparência, engajamento, experimentação, crescimento e melhoria contínua. Prestou atenção? Viu o que pode ser feito nos ambientes ágeis? Então, os processos e ferramentas de trabalho, documentação abrangente, negociação de contratos e planejamentos de longo prazo não são incentivados em um ambiente ágil. Estão presentes no dia a dia, mas não devem guiar a organização. Uma organização ágil, ela foca principalmente nas pessoas, nos seus colaboradores e nos seus clientes. Mas como transformar o seu ambiente aí na empresa? Porque quando o foco muda do processo para as pessoas, o processo deixa de ser estressante. Então, como ter este ambiente mais ágil? Sobre isso que vamos conversar agora na nossa entrevista do Mundo Corporativo. Envia a tua pergunta para a gente no 3028-9696 ou aqui pelo Face. O Mundo Corporativo em Foco, no Gestão e Gente. E hoje, nesta segunda-feira, meio cinza lá fora, né? Quem está conosco aqui no estúdio da Máxima FM, eu estou tendo um prazer enorme em receber, é a Ana Carolina Martins, especialista nessa agilidade toda que a gente vem falando aí. Bom dia, Ana. Bom dia, Rosane. Que bom ter você aqui conosco para dividir um pouquinho de todo esse conhecimento. A Ana é aquela pessoa pequenininha, mas com conhecimento que quando abre a boca, gente, olha, ela deixa a gente no chinelo. Então vamos lá, vamos conversar sobre aquilo que eu sei que você gosta muito. Você gosta desse tema, né, Ana? Gosto muito. E tem trabalhado muito em cima disso, há muitos anos. Cerca de uns 7 anos, né? A minha carreira toda voltada para a área de gestão. Ai, desculpa. E aí, nos últimos 7 anos, muito focada em agilidade, buscando entender aí como que a gente pode tornar as nossas organizações mais adaptáveis, mais ágeis, para a gente ter resultados cada vez melhores. A gente ouve a palavra agilidade, né? E assim, se o empresário ouve, ele diz assim, quero disso. Porque para ele parece não, né? Realmente é resultado, é dinheiro no bolso, é coisa boa lá na frente. O que é essa agilidade? De uma maneira bem simples e fácil para quem está em casa nos acompanhando, o que é isso? Agilidade ela é muito mais do que uma metodologia, né? A agilidade ela é muito mais focada numa filosofia, uma maneira de pensar, um mindset diferenciado, né? Então a gente pode resumir a agilidade como um conjunto de valores e princípios que vão orientar aí como nós trabalhamos juntos em equipe e como que a gente interage com os nossos clientes. Fala-se muito em agilidade com a expectativa de velocidade. Né? Existe uma confusão muito grande em relação a isso. Isso até que está ok, é um aspecto importante, a gente ser rápido nas nossas entregas, a gente ter resultados mais rápido, mas agilidade é muito mais que isso, é muito mais sobre a nossa capacidade de se adaptar. O mercado mudou, as necessidades mudaram, os nossos clientes mudaram, então a gente precisa ter a capacidade de se reorganizar, de repriorizar, para a gente agregar valor para o cliente, com qualidade e num prazo muito mais favorável. Por isso, é importante que as empresas, elas criem uma cultura de entregas incrementais. O que são entregas incrementais? É a gente entregar pequenas experiências para o cliente num curto espaço de tempo. Né? Antigamente a gente passava anos e anos desenvolvendo um projeto e quando a gente entregava a gente já tinha perdido o time. Então a agilidade ela traz muito a essência das entregas incrementais, então para isso é preciso a gente ser capaz de terminar coisas e não só começar coisas. E essas coisas elas precisam resolver um problema, né? E aí em ciclos cada vez mais curtos e com constante melhoria. Ana, você falou uma palavrinha importante aí, né, da questão do trabalho em equipe. Isso não é uma característica, ou vamos dizer assim, uma competência encontrada com tanta naturalidade no pessoal que trabalha na área de TI, né? A gente normalmente enxerga o povo de TI, cada um no seu quadrado, né? Normalmente, quando eu dou aula para o povo lá da área de TI, a gente demora um pouquinho até conseguir conectar, porque o mundo, muitas vezes, é eles, a máquina e eles, né? Então, quando a gente fala nessa interação que precisa ter para a gente poder entregar esse resultado lá no final, essa questão da equipe, ela tem que funcionar muito bem, né? Também eu acho que é um paradigma aí que tem que
que a gente precisa trabalhar, certo? Com certeza. Quando a gente fala de trabalho do conhecimento, quando a gente está falando aqui de soluções de software, tecnologia, a gente está falando muito sobre o pensar, né? Então, quando a gente trabalha numa equipe que precisa entregar um trabalho que envolve muito conhecimento, a interação, a colaboração, a comunicação entre as pessoas é fator fundamental. Quando a gente olha para 20 anos atrás, 25 anos atrás, que a gente trabalhava com um modelo mais tradicional, onde a gente tinha muita transferência de conhecimento de maneira escrita, por documentação, a gente perdia muita informação no meio do caminho, né? Então, a agilidade, ela promove, sim, muito mais interações entre as pessoas do que documentação abrangente, né? Então, a importância da gente estar sempre promovendo essa comunicação e interação entre os membros da equipe. Isso requer, querendo ou não, um esforço, né, desse pessoal nessa área, porque normalmente não é uma característica aquilo que nasce com o cara. A pessoa que é extremamente comunicativa e tal, o cara não vai fazer TI, certo? Certo. Tu percebe isso no dia a dia? Total, total. Eu lembro uns 15 anos atrás, quando a gente chegava para trabalhar, os desenvolvedores, eles sentavam, colocavam um fone de ouvido e só tiravam para ir embora no final do dia. Sim. Né? Então, a gente tem um desafio muito grande, mas está vindo uma geração muito diferenciada, né? Eu percebo isso já hoje no dia a dia. As pessoas que estão chegando para trabalhar com tecnologia, elas já entendem a necessidade desse conceito, a necessidade de estar interagindo com o mundo à sua volta. Né? E a necessidade justamente de ter a interação com o cliente, principalmente, né? Porque hoje as pessoas, elas não trabalham só pelo dinheiro, mas elas trabalham pelo propósito e por se conectar com a necessidade e o business que elas estão envolvidas. Então, acho que a comunicação já vem muito na essência de quem está chegando no mercado de trabalho. Que bacana, né? Falar de propósito. Talvez lá atrás a gente nem pensasse em unir a questão aí da galera da área de tecnologia a propósito. Parece que eles tinham esse propósito muito escondidinho lá dentro da cabeça e, né, botava o fone de ouvido e esqueciam do mundo. Mas que bacana, né? E assim, todos os profissionais, né, Ana, a gente percebe que ultimamente tiveram que se reinventar nas mais diversas formas para conseguir atender, porque o mercado, com toda essa mudança, o mundo VUCA que a gente diz aí, né, incerto, ambíguo e por aí vai, requer da gente uma postura diferente, né? Ontem eu ainda estava gravando um material para uma aula que eu preciso fazer e eu falava muito disso, né? Aquilo que deu certo lá atrás não significa que dá certo hoje e te garanto que daqui a 2, 3 anos não vai dar certo. Então, o tempo todo, independente da área que você está atuando, pensar na maneira de fazer diferente. E isso é agilidade, né? A gente está olhando para as necessidades que vão sendo impostas ao longo do caminho e ter a capacidade de estar se adaptando e respondendo a todas essas necessidades, né? Quando a gente olha para os princípios e os valores da agilidade, ele vem muito para atender essa necessidade, né? Há 20 anos atrás, a gente tinha números que comprovam que 50% dos projetos que a gente entregava, eles tinham características de falha. Tanto no prazo, no escopo, como no custo, né? Então, por isso que aqueles 17 homens que se reuniram lá nos Alpes da Nevada de Utah, eles foram lá justamente para entender como que a gente pode trabalhar melhor, né? Para entregar o software, entregar as necessidades de uma maneira mais eficiente, né? E eficaz. E aí, Ana, claro que com todo esse contexto a gente precisa de uma liderança diferenciada, certo? Total, a liderança faz muita diferença aqui no sucesso da adoção da agilidade. Inclusive, a liderança ela é um dos maiores desafios, né? Quando a gente olha aí, existe uma pesquisa, existem diversas pesquisas pelo mundo quando a gente fala do contexto de agilidade. Uma delas é do State of Agile Report, e na 15ª edição, que foi publicada em julho desse ano, as empresas entrevistadas, elas dizem, né, mostram que um dos maiores desafios aqui para a adoção da agilidade é a liderança. Por quê? Né? Porque o primeiro fator de dificuldade ali está muito relacionado à resistência. E a gente sabe que resistência, ela não é a causa, ela é um efeito. Né? O que tem por trás da resistência? Comunicação, falta de propósito, aquela sensação de perda de poder. E tudo isso está muito relacionado à ausência de uma boa liderança. O segundo fator que dificulta a adoção da agilidade é justamente a participação da liderança. Né? Nas estruturas hierárquicas, que são a maioria das organizações que a gente tem hoje aqui, são estruturas hierárquicas, as pessoas que chegam, elas vão se espelhar em quem? Nos líderes, né? Então, se os líderes eles não tiveram o buy-in, não compraram
aquela mudança, né? Eles estão com o pé atrás, vai ser difícil a gente perceber dentro de um time alguém tentando protagonizar, alguém tentando despontar alguma ação de mudança, né? Se o próprio líder está com o pé atrás. Então a liderança tem um fator importantíssimo, tanto no insucesso como no sucesso da adoção da agilidade. Ana, e também assim, né? Em um projeto, né? A gente trabalha muito por projetos. Um líder também é responsável por conectar as pessoas certas para trabalhar em determinados projetos, né? A gente pode ter a melhor estrutura, a gente pode ter o melhor produto, o melhor serviço, mas se a gente não conseguir conectar as pessoas para buscar esse serviço para o nosso cliente, para o nosso mercado, às vezes é aquela história da pessoa certa, no lugar certo, com a ferramenta certa, pensando a estratégia certa. E às vezes, de repente, eu não trabalho bem com você. Então, eu sou muito boa no que eu faço, você é muito boa no que você faz, e o líder talvez não está conseguindo tirar isso de mim e de você para que a gente consiga ter um resultado. Né? Então, também é um grande desafio, porque o líder precisa entender de gente. Ele precisa entender de gente, ele precisa conhecer o seu time, ele precisa se conectar com as pessoas para que ele crie um ambiente onde ele possa potencializar o máximo de cada um. Né? Então, ele precisa, nesse contexto da agilidade, ele precisa da clareza, ele precisa dar direcionamento, empoderamento, ele precisa trazer visibilidade, né? E aí a liderança, ela vem justamente para colocar ordem nessa engrenagem toda, né? Proporcionar ali um ambiente para que o time, ele use todo o seu potencial. E aí, uma curiosidade aqui, se a gente lembrar como nós fomos educados a ser líder no passado, né? A gente vivia num contexto onde as nossas experiências, os nossos conhecimentos, a responsabilidade do cargo que a gente tinha era prever, comandar e controlar o time, né, naquele contexto. Hoje é muito diferente, né? Porque ele passa a ser mais um servidor do que servido, né? Então ele está ali como um suporte, está ali para olhar o time de maneira holística e entender se aquela engrenagem está funcionando. Então na agilidade a gente busca muito por autonomia. Por quê? A gente sabe que times autônomos, eles passam a tomar decisões com base nas suas próprias experiências, nas suas próprias vivências. E isso torna os times mais independentes e o processo de tomada de decisão muito mais ágil, né? Mas aí, obviamente, a gente precisa falar aqui que essa autonomia, ela é uma autonomia guiada. Por isso a importância do líder, porque a gente também não pode dar autonomia para um time descapacitado, despreparado e sem saber para onde que ele vai, porque senão vira bagunça. É aquela história, né? Qualquer caminho serve. Não, peraí, se a gente não tiver um foco... E a gente sabe que muitas equipes de trabalho, às vezes esse foco está na cabeça do gestor. Né? Ele não é dividido com as pessoas, ele não é co-criado, ele não é cooperado, e aí o negócio não acontece. Isso também requer uma maturidade, né, Ana? Primeiro, talvez a maturidade do líder, que hoje a gente tem uma galera cada vez mais jovem, chegando em posições de liderança. Nós estamos nos desenvolvendo, né? A gente também está em constante evolução, constante construção, né? E aí, pegando o gancho dessa tua fala... É muito importante um líder que ele assume uma posição num contexto de agilidade, ele ter claro tanto para ele como para o time, primeira coisa, qual que é a missão da organização, né? O quanto eu, como líder, compartilho com o meu time o entendimento da nossa missão, da missão da nossa área. E o quanto eu escuto a expectativa do meu time em relação a essa missão, porque isso é importante. São eles que constroem. Exatamente, entender se o time está conectado com aquilo e se ele se identifica com esse propósito, porque senão a sabotagem vai acontecer, né? Seja ela de maneira consciente ou inconsciente. Um outro ponto importante aqui para o líder do contexto ágil é ele entender que tipos de atividades a gente faz aqui na nossa área, quais são os problemas que a gente quer resolver. A gente tem as competências para poder desenvolver essas atividades, né? Em que cadeia de valor o meu time está inserido no negócio e para o cliente. Então, entender dentro de uma cadeia de valor organizacional, onde que o meu time está inserido e como que ele vai contribuir. E de quem que eu dependo e quem depende de mim. O cliente interno desse processo, como é que funciona? Exatamente. Trabalhar. E normalmente, né, eu costumo dizer assim, a maneira com que a organização trata os seus colaboradores, e isso vale em todos os sentidos, em termos de informação, em termos, né, de recursos e tal, é a maneira com que a equipe de trabalho vai tratar o nosso cliente. Então, se tudo isso está claro para a nossa equipe interna, né, para a galera que está ali no dia a dia com a mão na massa, o resultado que vai chegar lá no meu cliente, lá no mercado, ele é muito mais assertivo. Muito mais coeso. E aí isso vem junto com
quais são os nossos acordos, né? Então, como que o time se organiza, quais são os combinados para que aquela forma de trabalho funcione e como que é o processo de delegação. Tá claro quem toma decisão sobre o quê? Né? Isso vai minimizar os elos de dependência, né? E fazer com que as coisas fluam de maneira mais ágil. Essa expressão, né, dos acordos aí é muito bacana. Ontem à tarde eu estava estudando um pouquinho sobre análise transacional, né, que é um tema que as empresas estão adotando, trabalhando, e fala muito nisso, dos acordos. Né? E eu já falava disso acho que há uns 20 anos atrás, sem saber que isso era análise transacional e que isso ia funcionar dessa maneira. Eu sempre comento, né, nas equipes de trabalho que aquilo que é tratado, aquilo que é combinado não custa caro. E muitas vezes o gestor ele tem uma expectativa em relação à entrega ao trabalho do outro, mas isso não está claro para o outro. Né? E aí a frase que as pessoas dizem, mas isso é óbvio. E aí a pergunta que eu faço, é óbvio para quem? Às vezes aquilo que é óbvio para mim não necessariamente o que é óbvio para você, né? Dentro do meu HD aqui, da minha cabecinha, tem a minha experiência, a minha formação, a minha cultura, tem os projetos que eu fiz e deram certo, tem os projetos que não deram. Então eu tenho uma vivência aqui na minha cabeça. Agora você tem uma vivência completamente diferente da tua. Então eu achar que você vai enxergar da mesma maneira que eu enxergo é dar um tiro no escuro. É aquela coisa, o óbvio precisa ser dito, né? Sim. Então, muitos questionamentos que acontecem, às vezes, dentro de um contexto de time, muitas dúvidas que surgem ali, são coisas, muitas vezes, que para alguns são óbvias e para outros não. Por isso, o acordo de trabalho ele é tão fundamental, né? E o líder ele tem um papel muito importante nisso para entender tudo que precisa estar neste acordo, tudo que precisa ser acordado para fazer com que o time se organize. Olha que legal. Olha que conversa bacana, Fabiana. Mas eu queria entender uma coisa. A empresa inteira precisa estar interligada ou eu consigo começar essa organização antes, assim, no meu setor? Então, a gente fala muito de agilidade operacional e agilidade organizacional, né? Normalmente, as empresas elas começam em silos, né? Olhando de maneira muito local para eficiência e otimização de times. Faz parte do processo, né? A gente costuma dizer que o processo de transformação para agilidade, ele é feito como uma cebola, ele é por camadas, né? Então, a gente começa pelos processos, pelas ferramentas, porque é mais fácil de implantar, né? E conforme isso vai passando, é preciso escalar, né? O que é escalar? Não é só a gente colocar mais gente, só criar mais times ágeis, né? A gente precisa ter toda a nossa cadeia de valor agilizada. Porque não adianta eu ter uma otimização local, eu ter um time super eficiente, se o meu processo de venda não é eficiente, se o meu processo de contratação não é ágil, se o meu processo de implantação não é ágil, né? Se o meu pós-venda não é ágil, o meu cliente vai continuar insatisfeito, né? Então, por mais que eu tenha um time entregando muito aqui, com muita agilidade, com muita eficiência, agregando muito valor, mas se eu não tenho as minhas extremidades ágeis, eu continuo não tendo sucesso. Então, por isso que a gente fala que é preciso escalar a agilidade. E aí a gente começa a entrar na esfera da agilidade organizacional. E aí, muitas vezes, gera frustração, né, do próprio time, porque daí, às vezes, a gente vê alguém demandando um esforço desumano, até em algumas áreas, para entrega. Mas se não tiver essa visão do todo, né, é aquela questão, a minha parte depende da tua, que vai depender do outro. O cliente lá fora, ele não vai dizer, o Zezinho da parte tal do processo X não funcionou. Não, mas ele vai dizer isso é bom ou isso é ruim. Mas eu fiz essa pergunta justamente para que as pessoas que têm interesse pelo assunto tentem implantar, né? Comecem a pegar alguns pilares e a entrar na agilidade organizacional. Comece a implantar na sua equipe, porque eu acho que a empresa, aos pouquinhos, ela vai reconhecendo também, né, Ana? Acho que o ponto de partida aqui é entender, né, por que a empresa quer ser ágil, né? A gente precisa entender que a agilidade ela não é um objetivo final. A agilidade é o meio que vai fazer com que a gente atinja o nosso objetivo, né? O que tem por trás da cultura ágil? Muito daquilo que você falou. Transparência, colaboração, confiança, foco, experimentação. A gente precisa prover um ambiente de aprendizado. Então, quando a gente fala de agilidade, é experimentar, errar, aprender constantemente, né? A gente provê um ambiente onde a gente possa estar melhorando constantemente. Então, a gente tem 3 pilares aqui. A transparência, né? O que é a transparência? A gente ter coragem para colocar e falar abertamente sobre as nossas experiências para que a gente possa inspecionar
e com base nessa inspeção, a gente adaptar constantemente. Isso vai fazer com que a gente esteja sempre melhorando. Então, assim, entender, eu tenho um ambiente que me proporciona isso, e por que eu quero ser ágil, né? Então, tudo começa, né? Se a gente quer começar a trabalhar com agilidade, gostei, achei bacana. Por que eu quero ser ágil? Esse é o ponto de partida. E aí sim, a gente vai começar com pequenos experimentos, né? A gente não pode vir como um Big Bang, vira a empresa inteira e todo mundo agora é ágil, porque isso vai causar Vai dar acidente. Vai dar acidente, é difícil administrar tanta mudança, né? Como eu falei, um dos principais desafios aqui da adoção da agilidade são as resistências, né? Então a gente precisa administrar tudo isso. Por isso que é bom começar pequeno, né? Começar pelos pequenos silos e aí com o tempo ir escalando. Ana, quando eu comecei a ler sobre isso lá atrás, né, tem uma imagem que eu não esqueço, né? Explicando um pouquinho o que é essa agilidade. A própria construção de um carro, né? Que eu estava vendo um exemplo muito lúdico, muito fácil, muito simples, que diz lá, né? Qual é o objetivo? O cliente está esperando por um carro, certo? E o objetivo é locomoção. Cara, mas quanto tempo vai demorar para a construção, para o novo projeto e tal e tal? Tá, mas qual é o objetivo do cliente mesmo? É locomoção. Então, no meio desse processo, será que se eu oferecer um skate motorizado? Será que se eu oferecer uma bicicleta e tal e tal? No meio do processo de adaptação até a gente chegar no grande projeto. Eu já não vou conseguir, atendendo a necessidade do meu cliente, nesse exemplo básico, né? Que é a de locomoção. Vale a gente pensar assim num sistema ágil? Exatamente. A ideia, a essência é justamente essa, né? Da gente poder validar as hipóteses, né? Ao invés da gente entregar lá no final um carro e ele dizer, não, mas eu não queria me locomover pelas estradas, eu queria me locomover pelo ar, né? Sim. E aí você invalida todo o seu projeto, descarta todo aquele carro, porque não era isso que ele queria, né? Então, a partir do momento que você entrega para ele um patinete, um skate, você já começa a coletar feedback dele. E ele vai dizer, legal, mas eu preciso, a minha distância é longa, eu preciso sentar. Aí você coloca um banquinho, né? Vira uma bicicleta. Aí ele vai falar, poxa, legal, mas se eu precisar ir ao mercado, como que eu trago as sacolas? Aí você coloca uma cestinha, né? Sim. Então você vai coletando feedback, porque assim, muitas vezes quando a gente recebe uma demanda de um cliente, nem ele sabe o que ele quer. Sim, normalmente, né? Então a ideia dos pequenos incrementos, num curto espaço de tempo, em ciclos curtos, é você ir entregando, coletando esse feedback, entendendo como que ele está experienciando tudo isso, né? E adaptando conforme as necessidades que vão surgindo para ele. Olha que legal. Esse é um assunto que me deixa empolgada. Né? Empolgada. Ana, qualquer empresa a gente pode começar a trabalhar um pouquinho dessa cultura? Qualquer empresa. A gente já tem hoje cases na indústria, muitos cases em indústria já que, inclusive, uma das filosofias da agilidade é o próprio Lean, né? Que vem lá da Toyota. Isso. Então, assim, a gente trabalha muito com foco em minimizar ou até eliminar desperdícios, né? Então, vem muito do Lean, vem da indústria. E já tem muitas indústrias aí que adotam a filosofia da agilidade. Tem cases de hospitais, inclusive no método de ensino, né? Onde o professor, ele começa a adaptar todo o seu plano de aula conforme a evolução e as experiências que os alunos querem ter, né? Então, a gente já tem cases, inclusive, no sistema de ensino. E um fato interessante aqui é porque quando a agilidade surgiu, ela surgiu justamente por pessoas que eram da área de desenvolvimento de software, de tecnologia, né? A gente está falando aqui dos co-criadores do Scrum, do criador do XP, de especialistas em arquitetura e desenvolvimento de software. Mas com o tempo, né, viu-se a necessidade da gente não olhar para agilidade só no desenvolvimento de software dentro das próprias organizações de TI, né? Sim. Da gente transcender a agilidade para todas as outras áreas, como eu já mencionei. A gente precisa ter um processo de seleção mais ágil, a gente precisa ter um processo de desenvolvimento de competências mais ágil. É um processo, né? Exatamente. Então, isso já foi se expandindo. Então, inclusive, um dos valores do Scrum, que é software funcionando mais do que documentação abrangente, ele já foi adaptado para entrega funcional mais do que documentação abrangente, porque não é só software. Olha só, você falou do Scrum, esses dias você postou um livrinho do Scrum lá, eu acho que você estava lendo esse tempo atrás, eu comprei o bendito, há um mês atrás eu tirei ele do pacotinho, tá lá, tô lendo ele, tô me abraçando com ele, logo vou saber tudo de Scrum também. É legal porque as pessoas vêm aqui e falam muitas coisas bacanas, né, Fabiana? Coisas novas e a gente tem vontade de aprender tudo, né? É verdade, todos os dias todos os dias, a gente se apaixona. É isso aí.
Ana, o nosso tempo aqui passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu queria que tu deixasse o teu contato, né? Para as pessoas que de repente gostam desse tema, tem alguma dúvida. Eu sei que você tem trabalhado bastante nisso nos últimos anos. É uma apaixonada por essa área, desenvolveu projetos maravilhosos. Então, se puder deixar o teu contato para a galera aí que curte isso, que queira se conectar com você. Tá Legal, contigo. Passou muito rápido mesmo, tem tanta coisa para falar sobre agilidade, né? Então, quem quiser me encontrar no LinkedIn, Sim. né? O meu LinkedIn é Carol Martins Freitas. E no Instagram também, Sim. Carol Martins Freitas, é o mesmo contato. Ok, então. A gente vai para um comercial? Isso, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada, Ana. Eu que agradeço, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Gente bonita, pena que o tempo passa muito rápido por aqui. Olha só, a Ana é mais uma pessoa daquelas que a gente queria colocar no potinho, né, Fabiana? Combinamos aqui que ela vem mais vezes. Vem mais vezes. Esse é um assunto muito legal, que permeia muitas organizações, diversos segmentos e dá um caldo bacana, né? Dá um papo bacana. É bom e alerta a gente, né, que pode mudar sim o seu espaço na empresa, pode ter uma outra organização. E assim, ó, literalmente é uma mudança de mentalidade. Certo? Quando a gente olha só como metodologia, parece aquela questão de implantar. Eu não gosto da palavra implantar. Certo? Porque implantar parece que tu vai lá, botou... Não é assim. Permeia o negócio, faz parte da cultura, faz parte da mudança de comportamento. A gente tem falado uma palavrinha bonita, né? Nos últimos anos, o mindset, né? Mas na verdade é o que? A mentalidade. Fazer as pessoas pensarem de um jeito diferente. Hoje, o nosso cliente quer uma resposta muito rápida. O nosso cliente não diz mais para nós o que ele quer. Ele só diz o problema que ele quer resolver e a gente tem que, pernas para que te quero, dar conta de atender isso. Então a gente tem que criar novos mecanismos internos, muitas vezes, para pensar isso, para organizar isso, para transformar isso em produto, em serviço, para chegar lá. E a equipe também, né, pede isso, né? Pede essa agilidade. Com certeza, com certeza. Nós temos abraço e beijo para mandar, tem uma galera, gente boa aqui, tem o pessoal que tá pelo YouTube que a gente não consegue ver aqui, né? Mas eu tenho certeza que tem... Galera tá com a gente aqui. Pessoal da Translig, um abraço especial. Pessoal da Road Transportes também conosco. Pessoal da Cooper Cargo Transportes também. Pessoal da Conta Azul, que também tá ligadinho na gente. Professora, entre uma reunião e outra a gente ouve. É isso aí. Tem um outro aluno querido que me manda mensagem, o Altair, todo dia diz ele assim, olha, eu trabalho à noite quando eu tô saindo da empresa aí, ainda não dormi, eu ligo o rádio para ouvir, para garantir o ponto na próxima matéria. Pode isso, Fabiana? Querido. Tá vendo só? Então tem uma galera bacana nos ouvindo aqui. Beijo para Rafaela Levote, beijão para Linda Cir de Fátima Aquino, que está sempre conosco aqui, a Mari Batista também. Olha que legal. A Inês Corbi também com a gente. O Maicon Corbi, querido, que arrumou os meus notes aí no final de semana. Esse menino vai pro céu. Sabia? Vai mesmo. É isso aí, é isso aí. E a hora da dica? Tem mais gente aí, Fabi? Tem, olha só. Bom dia, meu nome é Diego, sou marido da Ana Carolina. Gostaria de dar parabéns para ela pela grande profissional que se tornou. Tenho muito orgulho dela. Obrigada e boa semana. Olha aí, olha, Ana, tá lindo. Vendo? Que declaração linda para começar a segunda-feira, hein? Um abraço especial para a mãe da Ana, que é minha amigona, Eliane Martins, uma querida baita profissional da área de economia. Muito querida. Né? Eu só conheço gente querida, Fabiana. É verdade. Tá vendo só? Incluindo eu, né? Tá vendo? É isso aí, é isso Então, aí. Tá, vamos pro Fica a Dica, gente? Agora no programa Gestão e Gente. Fica a dica. Depois de todas as dicas bacanas da Ana aqui, a gente começa a semana com mais uma dica. Mais uma dica. Então vai lá. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Toma, essa frase aqui eu acho que é a cara da Ana. A Ana é metódica. Ana é metódica, Ana? Não, meu Deus, essa menina tem cara de ser metódica, certo? Tem cara de ser muito organizadinha, tem cara de cuidar muito bem do tempo, mas é verdade, quando a gente consegue se organizar, o tempo parece maior. Hoje uma das grandes reclamações das pessoas é que chegam ao final do dia e dizem assim, o que foi que eu fiz?
né, Fabiana? A impressão que você tem é que você trabalhou, você é bombeiro, você fez tudo, apagou fogo o dia inteiro, e se você não tem o teu objetivo claro, não tem o teu dia planejado, e isso não está organizado de uma maneira realmente produtiva, você vai estar cansado fisicamente e o resultado daquilo que você realmente queria parece que ele não está aí. Tá, por mais que a gente tenha tanta tecnologia na mão, às vezes um papel e uma caneta e aquela velha listinha nos ajudam e muito, né? Mas eu funciono com listas, tá? Eu também. Eu funciono com listas, né? Eu, além da minha agenda no celular e tal, eu tenho lá os meus post-its, às vezes eu faço, às vezes não, né? Todo dia. Eu faço uma lista dos assuntos ali, coloco lá no meu espaço, então já vou e fico feliz no final do dia quando eu consigo passar por lá e tirar aquilo que eu cumpri. Já tem o risquinho do lado. É isso aí. Gente, você já percebeu que nós temos aqui parceiros muito queridos. Dona Helena, a Univille, Estação Bonesse, a Cooper Cargo. E este mês nós teremos novidades, viu? Então vou lá. E quem também está conosco todas as manhãs é o Centro Clínico Dona Helena, localizado na Rua Blumenau. Ele disponibiliza diversas especialidades médicas, oferecendo a você e a sua família consultas e exames em um só lugar. Praticidade e conforto que proporcionam um atendimento integral e muito ágil. Para sua maior segurança, o Centro Clínico Dona Helena conta com estacionamento próprio. Centro Clínico Dona Helena, sua vida em boas mãos. É isso aí. E o programa Gestão em Gente está chegando ao fim. Já são 8h54. É Nossa. isso aí. Mas nós continuamos com você nas nossas redes, certo? Amanhã a gente vai falar de empregabilidade, tem entrevista sobre vendas. Amanhã vai estar aquela pessoa que é 100% energia, a Cleide Cons vai estar com a gente verdade. Amanhã, né? Mas ela vem falar de uma coisa super importante. Vendas, certo? Então amanhã você tem que estar ligadinho. Conhece alguém aí que trabalha na área? Quem não trabalha na área hoje, né? Hoje todo mundo vende. Todo mundo vende. A gente vende aí até a nossa imagem, primeiramente. Então amanhã você tem que estar conectado com a gente aqui. Essa baita profissional vai estar com a gente mais uma vez. Ela já esteve com a gente, né? Lá atrás, logo que a gente iniciou o programa. E amanhã, essa semana a gente tem repeteco de gente boa. Mas ela vem falar de um outro assunto. De um outro assunto. Esse eu posso dizer que ela é muito fera. A gente olha pelas redes sociais dela, né? É isso aí. Mas no que a Cleide não é fera, gente? É verdade. Né? E aí a gente tem as vagas de emprego. Então aí, ó, manda a tua sugestão de assunto, né? Manda pra cá, conta pra gente o que tá acontecendo aí na tua empresa, conta aí de repente algum projeto que vocês estão fazendo que é muito legal, né? Poxa, a gente tá desenvolvendo tal coisa, isso merecia, tem a fulano que tá à frente, tem não sei quem. Manda pra gente, a gente gosta de novas histórias, né? E a gente traz pra cá e a gente vai colocar isso pra rodar. Isso. Ok? Você já sabe que os nossos programas estão lá no YouTube, então confere lá depois, né, Rosane? Dá uma olhadinha, tem os podcasts Hoje também. é dia de vídeo novo, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no YouTube, né, e tem podcast. Então assim, ó, amigo, ó, não tem desculpa. Conhecimento bacana, com excelentes profissionais das mais diversas áreas, né? Olha Muita aí. gente está até em sala de aula aí. Certo, gente, é muita gente boa, né? Graças verdade. a Deus aí a gente tem um network bacana e a gente traz pra cá profissionais que realmente fazem a diferença na sua área. Então é a nossa pós-graduação, meu amigo, pelo rádio, todos os dias, e ela tá aí disponível. Vai andar no batalhão? Coloca teu fonezinho de ouvido. Vai ouvir aí a entrevista com aquela pessoa que de repente vai ser alguém com quem você vai fazer um negócio, a pessoa que de repente vai te entrevistar, a pessoa que de repente é bacana você estabelecer aí um relacionamento nas redes sociais. Vale a pena. Para conseguir essas pessoas, né? No LinkedIn, no Instagram. É isso aí, bom. é isso aí. A gente tem informação aí. Conhecimento nunca é demais. É isso aí. E olha só, e essa semana a gente também tem visita especial na quinta-feira dos nossos dois ou três ainda, né, Fábio? Apresentadores. Dos nossos apresentadores mirins que vão estar com a gente aqui no Dia das Crianças, semana que vem, né? Dia 12 é na quarta-feira. Isso? Acho que é. Não me lembro. Na terça? Terça ou quarta, né? É isso aí. Na terça-feira aí, os nossos dois adolescentes, né? Em comemoração ao Dia das Crianças, a apresentação do programa vai ser inteirinho com eles, certo? Com o João Pedro e com o Guilherme Krelling, os dois vão estar aqui. Então, assim, ó, hoje eu vou até colocar um postzinho nas minhas redes. Você tem sugestão de alguma coisa bacana que você gostaria que eles falassem, né? Então traz pra gente. Final de semana eu tava rindo, porque eu liguei pro João. Diga aí, João, o que você tá fazendo? Dinda, tô assistindo um vídeo. Aí a Dinda curiosa, sobre o que é o teu vídeo, João? Sobre investimentos. Diga, investimentos? Preciso saber o que eu vou fazer com a minha mesada.
Olha 14 só. anos. Não, e eu penso no dinheiro que esse menino deve ter. Meu Que Deus bom, do céu. né, que tem esse Olha pensamento. só, olha só, olha só. Aí se tu perguntar pro Gui, o que tu vai fazer? Comprar joguinhos. É. Né, são pessoas diferentes, cabeças diferentes, mas é legal a gente trazer aí essa galera jovem que tá chegando aí pra bater um papo com a gente. Então, se você tem sugestão de algum tema que esses dois lindos podem aí trabalhar pra gente na semana que vem, no Dia das Crianças. Dia das Crianças, as crianças vão trabalhar aqui, Fabiana. A gente tá vendo aí a possibilidade do Arthur vir também. A gente tá tentando, né, convencer o Arthurzinho da Fábio para participar também. Olha só que trio maravilhoso que a gente vai ter. Tenho certeza que você vai gostar. E a gente te espera amanhã. Isso aí, amanhã às 8. Eu, a Fábio, o Bon Jovi, E o a YouTube Ellen. e a Ellen. A né? E a Ellen aí, ok? Então, um super abraço pra você, uma semana abençoada. Agora outubro começou de vez, né? Uma semana abençoada aí, que tudo dê certo e bola pra frente. Simbora? Tchau, gente, até amanhã.